No sábado, dia 26 de agosto, Lula conversou com a imprensa a respeito da sua viagem à Angola. Eu trouxe aqui para você um resumo e uma análise do que ele disse na ocasião. Lembrando que na sexta-feira Lula fez 5 discursos em Angola e eu fiz o resumo e análise desses 5 discursos. Caso você ainda não tenha assistido, é o vídeo anterior aqui no canal. Bom, em qualquer discurso de Lula tem 3 itens que não podem faltar: uma mentirinha, uma incoerência e um ataque às gestões anteriores. Adivinha qual desses itens ele já começou riscando da lista nesse discurso? Olha, eu vou falar pouco e vou querer responder as perguntas de vocês. Eu só queria que vocês atentassem para um fato novo. O Brasil estava afastado do mundo há pelo menos 7 anos. Ainda nesse discurso inicial, um pouco adiante, Lula contou essa história. Eu já não era mais presidente em 2013, 2014, quando a União Africana apresentou um projeto de desenvolvimento para a União Africana, um projeto de infraestrutura chamado FIDA. Era um projeto que envolvia um investimento de 340 bilhões de dólares. Eu fui a Addis Abeba conversar com a Madame Zuma, que era a presidente da União Europeia, dizendo para ela que aquele programa seria necessário que a União Africana convocasse todos os bancos de investimento do mundo. E eu disse para ela que o BNDES participaria, disse para ela que outros bancos brasileiros participariam. Ô, seu Lula, me explica aqui uma coisa. Se o senhor já não era mais presidente e não ocupava nenhum cargo no governo, como é que o senhor andava por aí fazendo reuniões, dizendo aquilo que o BNDES iria fazer ou deixar de fazer? Eu disse para ela que o BNDES participaria. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Seguindo no discurso, ao falar sobre o Conselho de Segurança da ONU, Lula voltou a dizer que a ONU criou Israel em 1948. Em 1948, a ONU conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue fazer cumprir a área reservada aos palestinos. E eu já falei sobre isso em um vídeo na semana passada, pois ele havia dito a mesma coisa na quinta-feira, na conversa com a imprensa sobre a viagem à África do Sul. Isso não é verdade, tanto que Lula já havia dito isso em outras ocasiões em 2023 e nessas ocasiões, entidades como a Stand With Us e o Instituto Brasil-Israel já haviam se manifestado a respeito dessa mentira, ou fake news, como ele gosta tanto de usar. Mais à frente, Lula mostrou mais uma vez, como ele tem feito insistentemente nos últimos discursos, que ele está orgulhoso da existência da expressão Sul Global. E uma outra coisa que eu acho que vocês precisam notar é que vocês mesmos já escreveram em artigos de vocês, certamente, muitas vezes, trataram o Brasil como terceiro mundo. Muitas vezes vocês trataram a África como terceiro mundo. Muitas vezes vocês trataram a China como terceiro mundo. Depois passou uns 10, 15 anos, vocês pararam com a terminologia terceiro mundo e começaram com os países em desenvolvimento, tá? Agora vocês vão ter que escrever Sul Global. Veja que chique que vai ser agora a manchete do Estadão. Lula participa do Sul Global. Lula é presidente de um país que está no Sul Global. Ora, mudou, ficou mais chique. Encerrado o discurso inicial, Lula abriu espaço então para as perguntas dos jornalistas. E adivinha quem foi o primeiro? Presidente, bom dia. Marcos Uchoa, DBC. Que surpresa, não? Sim, Marcos Uchoa, que hoje trabalha para o governo. E a pergunta que ele fez foi bem ao estilo daquelas perguntas do programa Conversa com o Presidente de todas as semanas. Uma puxadinha de saco aqui e sempre exatamente sobre aquilo que o presidente Lula quer responder. Queria fazer uma primeira pergunta, não tanto de tudo de política que o senhor falou, mas um lado mais pessoal. Nós, quando somos crianças, quase não aprendemos nada de África nas escolas. E o senhor, quando entrou em 2003... foi o primeiro presidente a realmente enfocar muito em África, fazer muita coisa, e isso foi meio desaparecido e está voltando agora. Eu queria saber por que, lá atrás, o senhor foi mudando a sua cabeça, porque eu também estudou nas mesmas escolas que a gente estudou, e foi mudando a sua percepção da importância da África. E para poupar você de ficar ouvindo o presidente responder essa pergunta por cerca de 7 minutos, eu vou trazer aqui um resuminho. Olha, Uchoa, pelo seguinte...
No Brasil, nós temos uma cultura oficial de olhar sempre o primo rico. Mas antes de mais nada, dê um like no vídeo, tá? Clica no botão aqui embaixo, manda um joinha. Na resposta à pergunta seguinte, feita por um jornalista angolano, Lula disse isso. Não é possível a gente não ter noção. Aqui em Angola eu não conheço, então eu não posso falar de especificidade de Angola, porque estaria tendo ingerência numa coisa que eu não conheço. Será, seu Lula? Porque eu me lembro muito bem de já ter visto o senhor falando isso aqui. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. E aí, seu Lula, estava mentindo lá atrás ou está mentindo agora? Ih, rapaz. Ah, não poderia faltar também nessa conversa um pouquinho da versão Lula, paz e amor. Aliás, eu acho que o mundo está precisando de um pouco de utopia. Acreditar que o amor pode vencer o ódio. Acreditar que a gente pode ser mais sensível com o nosso vizinho. Acreditar que a gente pode falar bom dia para o cara que vai entrar no elevador conosco. Que a gente vai cumprimentar as pessoas. Uma coisa tão simples que está virando utopia, é o ódio que está estabelecido na sociedade. Pena que as outras versões dele também aparecem nos discursos. Ela tem paciência para conviver com meu humor. Meu mau humor é muito ruim. Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. E para finalizar esse vídeo, você lembra que Lula demorou cerca de 7 minutos para responder a pergunta do Marcos Uchoa, que trabalha para o governo, certo? Pois bem, um jornalista angolano fez uma série de colocações muito bem feitas, fez 2 perguntas para Lula e ainda fez sugestões. Há 10 anos eu estive em relação com a embaixadora Ana Lúcia Gentil Cabral Peterson, creio que está na Ásia agora, era embaixadora do Brasil em Angola. E já falávamos há 10 anos na necessidade de ter um consulado do Brasil em Angola. Uma conversa de 10 anos. O senhor falou aqui há pouco, eu sei que chegou ao terreno e teve essa percepção, porque há muito tempo que o Brasil, os seus embaixadores cá, já têm pedido isso ao Itamaraty. E espero que isso não demore depois de 10 anos. Dentro desta questão, por que tanto tempo para ter um consulado? E também dizer uma coisa, apesar da burocracia dos vistos de um lado e do outro, a demanda hoje, antes da Covid, eram 6 mil pedidos de visto para o Brasil por ano, em Angola, agora são 43 mil. Mas mais do que isso, a burocracia que se vai falando de um lado e do outro, é que os angolanos no Brasil e os brasileiros em Angola ainda enfrentam uma dificuldade muito grande. Não é o problema da integração, que a língua é a mesma, a cultura, mas da legalização. Há brasileiros a investirem em Angola há muito tempo, dão empregos a angolanos e não conseguem estar legalizados cá. Tem uma dificuldade muito grande. A segunda questão é, o senhor falou, veio da África do Sul e falou da questão dos BRICS, e o senhor falou da questão da Angola, da entrada. Como é que o senhor olha para isso? Qual é a abordagem que vai fazer com o presidente João Lourenço? A última recomendação, e termino aqui, é que em 2025, quando fizermos os 50 anos das relações entre os dois países, coloque 2 figuras muito importantes nesta relação Angola e Brasil. Ovídio de Melo e a segunda, José Eduardo Santos. Era ele o Ministro das Relações Exteriores quando o Brasil reconheceu Angola e foi ele a figura mais importante no âmbito desses quase 50 anos de relações entre os dois países. As 2 vezes que o senhor esteve cá foi recebido por ele enquanto Presidente. E muitas vezes ele não é citado nestas relações, nessa cooperação, mesmo nos seus discursos. Falou de Neto, falou de Onjaki e Pepetela, e José Eduardo quase foi omitido. E a resposta de Lula para tudo isso foi essa. Anotou, né, mano? Anotou. Esse negócio de legalizar as pessoas no Brasil nós precisamos tratar com muito carinho. Até porque o rico que chega já está legalizado do seu país. O pobre que precisa ser tratado com carinho. Mas vai ter o consulado aqui, nós vamos fazer essa reparo. E nós pretendemos em 2025 fazer um evento, com intelectuais, um evento cultural
no Brasil e aqui em Angola. Talvez no Brasil, em Salvador, como já fizemos uma vez, e aqui mesmo, aonde vocês quiserem fazer, porque não é nós que vamos decidir qual a cidade. Mas nós queremos fazer um grande evento intelectual, sabe, e cultural nos 50 anos de relação com Angola. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim você garante que recebe todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.